A energia é um bem, um input que é transversal por as diferentes esferas econômicas e que está presente ao mesmo tempo para o atendimento de diversas das necessidades sociais mais básicas. Então, existe uma inequívoca relação entre energia e desenvolvimento. Só que, ao mesmo tempo, a energia também está muito associada ao meio ambiente, na medida que ela retira os insumos produtivos da natureza e devolve para a natureza impactos ambientais. Então, podemos afirmar que a sociedade contemporânea, desde a necessidade mais básica em termos de cidadania, estão relacionadas ao acesso, pelo menos a níveis básicos de energia, e grande parte das atividades econômicas, sobretudo as atividades industriais, tem energia como um insumo fundamental. Temos diversos setores industriais que são extremamente energo-intensivos. Então, existe uma clara relação entre energia e desenvolvimento. Isso, por exemplo, quando a gente olha dados estatísticos, nós constatamos que o consumo de energia per capita dos países da OCDE é em torno de 2 vezes mais do que o consumo energético médio per capita mundial. Quando a gente olha e compara essa relação em relação aos países africanos, a gente observa que os países da OCDE são os países com maior nível de renda, ou seja, podemos assumir que são os países ricos, eles têm um consumo per capita de energia em torno de 7 vezes maior do que o consumo per capita de energia verificado em países africanos. Esta relação entre energia e desenvolvimento, ela pode ser explicitada a partir de uma perspectiva histórica. Quando voltamos 250 anos atrás e nos deparamos com a primeira Revolução Industrial, que houve um grande salto de produtividade, esse salto de produtividade foi possibilitado pelo surgimento da máquina a vapor e a substituição de fontes de energia de origem animal e vegetal por fontes inanimadas e possibilitando ganhos de produtividade em grande escala e ganhos técnicos ao permitir a conversão energética com maiores níveis de eficiência. Posteriormente, já no final do século XIX, a segunda Revolução Industrial, que permitiu outro grande salto de produtividade das atividades socioeconômicas, está diretamente associada ao desenvolvimento e difusão da indústria do petróleo e o surgimento da indústria elétrica. Então, quando a gente observa, sobretudo, os grandes saltos de progresso verificados no século XVIII e no século XIX, a gente nota claramente que eles estão associados a mudanças de paradigmas energéticos. Então, a relação entre energia e desenvolvimento ela pode ser explicitada a partir do próprio estudo das revoluções industriais. Em compensação, a relação entre energia e meio ambiente ela é extremamente conflituosa. Por um lado, a natureza é o que provê todos os insumos energéticos que são utilizados, tanto os de natureza renováveis quanto os de natureza não renováveis. Só que se a natureza nos provê esses insumos energéticos, o que o sistema energético devolve para a natureza são impactos. Impactos locais, regionais, como por exemplo, quando se constrói uma usina hidrelétrica, e mesmo impactos globais que estão muito associados à emissão de gases de efeito estufa. Só que é importante ter a noção que como o ecossistema, a biosfera, é um sistema fechado, quando se trata de poluição, no médio e longo prazo, tais impactos resultam em problemas de natureza ambiental e alguns de grande monta, de grande relevância, como é o caso das mudanças climáticas, que a gente vai ver numa aula adiante nesse curso, que está a discussão toda de mudança climática e desafios de sistema de política energética desse século, ela é uma discussão que está muito atrelada. Além das relações entre energia e desenvolvimento e energia e meio ambiente, é preciso ressaltar que o bem energia possui algumas peculiaridades. A primeira delas é que a energia não possui finalidade em si própria. Ninguém deseja 1 litro de gasolina, ninguém deseja 1 kWh, ninguém come 1 kWh. O que se demanda é locomoção, iluminação, refrigeração, calefação no caso dos países frios, trabalho, ou seja, a demanda é por serviços energéticos e não por energia em si própria. Em paralelo, energia possui características de bem público e de bem privado. O que queremos dizer com isso? Para níveis básicos de subsistência, é evidente que a energia possui um caráter meritório, até porque, como falamos anteriormente, está associado até algumas necessidades de cidadania.
Porém, é preciso ressaltar, e isso linkando já com o caráter capital intensivo da indústria energética, que a cadeia produtiva energética ela é muito custosa, ela é muito capital intensiva. Vultosos investimentos são necessários. Então, isso leva à seguinte indagação. Se eu, por exemplo, quero usar o meu ar-condicionado todos os dias do ano e se quero ir trabalhar de automóvel todos os dias do ano, energia deve ser vista como bem público ou deve ser visto como um bem qualquer que deve ser precificada de acordo com os custos da cadeia produtiva? Essa é uma indagação importante, porque até os dias atuais é muito comum haver uma gritaria da sociedade muito maior quando o preço do combustível sobe, ou quando o preço da luz sobe, do que quando o preço do frango sobe. E isso está muito derivado dessa questão intrínseca, implícita das pessoas de ver energia como um bem público. E, então, acho importante se fazer essas reflexões. Por fim, é importante ressaltar que a energia possui alguns impactos macroeconômicos que podem não ser desprezíveis. Talvez o mais relevante deles seja o impacto inflacionário que a energia pode ter. Como, por exemplo, num país como o Brasil, quando o preço do diesel aumenta, dado que o transporte de mercadorias no Brasil é essencialmente realizado através do modal rodoviário, existe um impacto inflacionário muito grande. Porque não é só o fato do diesel compor a cesta lá considerada nos índices de inflação. É o fato que quando o diesel aumenta, o custo de transporte aumenta e isso chega lá no preço final de N mercadorias. Então existe um efeito em cascata. Outro efeito que pode ser notado é a questão das contas externas. Como os recursos energéticos são distribuídos de forma assimétrica, o comércio internacional de insumos energéticos, sobretudo de petróleo, ele é de grande monta até os dias de hoje. Então, países muito dependentes de petróleo, eles podem ter problemas no balanço de pagamentos dele em momentos que o preço do petróleo esteja muito alto. Em compensação, isso gera um grande fluxo financeiro para países exportadores de petróleo. Então, existe uma relação muito grande entre energia e relações internacionais também que devem ser consideradas e que tem consequências, inclusive, geopolíticas. Por exemplo, não é possível tentar compreender a geopolítica da Europa contemporânea desprezando o fato que a Europa ocidental ela tem uma dependência não desprezível da importação do gás natural da Rússia. Não tem como tentar compreender toda a discussão, a geopolítica do Oriente Médio sem considerar que existe um interesse ali, uma disputa pelas propriedades ali do petróleo, a dinâmica do comércio de petróleo também é evidente que tem uma relação direta com toda a problemática geopolítica verificada no Oriente Médio.